Vamos lá. Opa. Estamos ao vivo, eu quero uma igreja, pelo site sinceros.com.br. Só lembrando que sinceros com M, tá? Com M M. de Maria, sinceros.com.br. Eu quero uma igreja.com e pelo youtube.com também. Agora o programa com o Dr. Pedrosa. Eu queria só antes dar alguns avisos dos irmãos que estão se cadastrando pelos núcleos. A gente tem recebido todos os dias alguns cadastros. E sobre esses cadastros, que a gente pede gentileza para os irmãos colocarem ali a cidade, o estado, se possível colocar um telefone de contato também, e qual é a região, assim como, por exemplo, Rio de Janeiro, se mora no Rio de Janeiro capital, ou região metropolitana, especificar a zona, uma cidade é grande, isso nos ajuda bastante também. Tá? E nós já estamos retornando alguns e-mails desses cadastros que estamos recebendo. Então, só para deixar esse aviso também sobre os cadastros. Doutor, a palavra está com o senhor. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Opa. Deixa eu ver aqui. Cadê? Estamos aqui no ar. Boa noite. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E está aqui com a gente essa noite o irmão Alexandre, né, que fez a abertura, a Carla, o Carlos Adolfo, o Jerry, o Rogério e a representante feminina que está aí sempre secretariando aí, a Val, né? E o Akel está lá nas administrações. Mas eu estava aqui pensando no que a gente iria falar hoje. Nós temos colocado aqueles assuntos, deixa eu sair aqui do Skype aqui para não dar problema, daqueles assuntos ligados às religiões, né? E eu estava olhando aqui só para mostrar para os irmãos um pouco daquilo que a gente fala. Não, isso aqui já está fora. Deixa eu abrir aqui. Ah, tá aqui o outro. O assunto que é mais debatido hoje entre a gente, deixa eu botar aqui, estou me organizando aqui, pronto. O que mais preocupa a gente, e o assunto que a Bíblia mais fala, que eu já comentei com os irmãos, é sobre Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e sobre esses sinais dos tempos. Esses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, a grande tribulação. E vocês percebem que ninguém fala nisso. Ninguém. E um irmão fez uma observação até interessante que eu não tinha observado, né? Que o R.R. Soares disse que ele não prega Apocalipse. Então o pessoal tira assim uma página da Bíblia, tira um versículo da Bíblia, tira um livro inteiro da Bíblia e faz o que eles querem, né? Então, quando a gente pega e começa a bater nesses assuntos, é porque não tem ninguém falando. Só nós que temos falado. Esse assunto da sociedade secreta, da infiltração na igreja, como ontem nós demos uma introdução sobre as Olimpíadas. Nossa, irmão, por trás disso é tanta coisa que a gente só vê o que a televisão mostra, que a gente sabe, as revistas. Então aquilo a gente está vivendo assim num mundo de engano todo dia, todo dia.
E quando a gente começa a contar a verdade, a gente começa a falar e tirar a máscara, né, como o nosso site diz, sincero, sem cera, sem máscara, o inimigo se levanta, que é de uma forma assim violenta. E hoje não existe mais essa coisa que você diz assim, ó, a Igreja Católica está errada, a Batista está certa, a Presbiteriana está certa. Então, uma confusão, que as pessoas ficam desesperadas. O que acontece? Eu sei que eu recebo vários e-mails nesse sentido. Doutor, eu me converti na Igreja Universal, mas disse que estava errado. Aí eu fui para a Batista também eu não gostei. Aí fui para a Assembleia está lá o Manuel Ferreira fazendo essas coisas. Qual a igreja que eu vou? Então as pessoas estão desesperadas, elas querem seguir a Deus, mas não tem assim um caminho que você possa dizer, olha, vai para aquela igreja tal, que é tranquilo. E a gente sabe hoje que a gente não pode indicar. Então, o que a gente tem indicado, isso que a gente tem feito aqui, olha, irmão, ficar na palavra de Deus, procurar onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, estudar a palavra, e a gente vai tentar viver mais assim em casa, porque na rua, você em breve já vai ser proibido de falar, senão você vai ser preso. E fica uma situação assim difícil. Nós temos visto como as religiões são proibidas de falar dessas sociedades secretas, porque eles estão dominando tudo. Eu vou mostrar hoje aqui um pouquinho do espiritismo, que tem muita coisa para falar, mas eu vou mostrar um pouco aqui da maçonaria. Espera aí. Da maçonaria e o seu envolvimento com o espiritismo. Para os irmãos terem uma ideia. Cadê? Não compartilhou? Deixa eu ver aqui. Porque às vezes demora um pouquinho para entrar a imagem. Espera aí que... Aí apareceu. Como é que pode vamos dizer assim, uma religião tão diferente da palavra de Deus quanto é o espiritismo, está cheia de maçonaria, e os pastores lá dentro, junto com esses homens, chamando eles de irmãos, né? Eu acho que em vez dos pastores que estivessem lá ensinando o evangelho para eles, mas eles não ensinam o evangelho, o que acontece, eles aprendem toda essa coisa errada, incompatível com a Bíblia, eles aprendem e vão praticando. Então, mostrar alguma coisa para os irmãos saberem que lá dentro da maçonaria, o grupo que mais tem lá dentro são de pessoas espíritas. Você vai dizer, poxa, mas tem um pastor lá que está congregando no centro espírita, é a mesma coisa. Você chegar e falar assim, olha, o meu pastor está reunindo lá com um grupo num terreiro espírita lá no meu bairro. No domingo ele prega lá na igreja, na sexta-feira ele vai lá para o terreiro e reúne com o pessoal. Você reunir na maçonaria é a mesma coisa. E uma das cidades que tem mais ligação com o espiritismo é o Rio Grande do Sul. A parte sul do Brasil, de forma geral. A gente pensava primeiro que era Bahia, esse negócio, Rio de Janeiro, mas no sul tem muita ligação com o espiritismo. E lá a maçonaria tem crescido muito por esse motivo. E aí a gente tem que mostrar um pouquinho que as pessoas às vezes não acreditam, né? O envolvimento do espiritismo com a maçonaria. Eu não vou ler aqui, só vou mostrar para vocês aquele poema do Alzira Zaru, que foi o fundador, vamos dizer, do espiritismo aqui no Brasil, dessa LBV, onde ele escreve o poema ao irmão Satanás, né? E aí foi uma coisa que os irmãos viram, como eles estão ligados, né,
uma coisa assim terrível, que ele defende Satanás, chegando ao ponto de dizer que nós temos que amar Satanás e perdoá-lo. E vai por aí afora. São as coisas assim extremamente absurdas e incompatíveis com o cristianismo. Depois você pega o ex-bruxo tio Chico, ele era maçom, e o quanto que ele estava envolvido o tempo todo com o espiritismo. Maçonaria e espiritismo para ele era a mesma coisa. Não tinha nenhuma... Tanto é que o serviço que ele prestava mais por Sarney, que era maçom, por Roberto Marinho, que era maçom, aquele pessoal todo ligado a esses políticos, o Orestes Quercia. Então, todo esse pessoal ligado a espiritismo, maçonaria, e ele fazendo as bruxarias dele. Então, quando a gente fala, não, mas o pastor maçom lá, por exemplo, tem uns assumidos, como é o caso do Guilhermino Cunha, você vê, como é que a gente pode entender que um pastor fica envolvido, misturado com um sistema desse? Por exemplo, esse maçom aqui, chamar um cara desse, o ex-bruxo tio Chico, de irmão, um cara que era grão-mestre, o pai dele era grão-mestre Ceará. Ele era grau 32. Ele matou a filha de 3 anos num ritual com um punhal em sacrifício. Isso aí ele conta, a filha dele era Ellen. E ele sacrificou mais 22 ou 23 crianças. Ele tornou-se homossexual, era necrófilo, mantinha relações com cadáveres, né? Comia ossos, olho, cérebro, canibal. E ele só não conseguia violar os túmulos dos crentes, né? Que quando chegava lá, o Satanás não deixava ele tocar. Era um cara que viveu relacionamento mais de anos com a cachorra, ele contando esse bestialismo. Isso, meu irmão, nesse mundo aí fora existe de tudo isso. E ele foi o segundo maior bruxo do Brasil, e um cara que você vê que tinha relações com todo esse mundo. Lá com a mãe menininha do Cantuá, ele fez aquele pacto para sair mais macho, aí ele saiu mais homossexual, e naqueles rituais lá, raspou a cabeça toda, ficou no lugar que ele chama Angor, né? Lá uma semana pelado, lá só de cueca, e toda noite ele tomava sangue de animais lá. E no último dia ela sacrificou uma criança de 3 meses e deu sangue para ele beber. Então, pra você ter ideia, eu conto alguma coisa disso, eu tenho contato com esse homem ainda, tem coisas que as pessoas não acreditam porque não conhecem o submundo que essas pessoas vivem. Você imagina as pessoas da alta sociedade participando de tudo isso. A ex-mãe de santo do Fernando Collor de Mello contou tudo isso, que ele ia no cemitério, pegar ossos, não sei o quê. O outro irmão nosso, aqui, que é da Assembleia de Deus, o pastor Vanderlei Bibar, foi grau 14, ele ia para o cemitério pegar ossos para a maçonaria, que eles tinham que preparar, aí ia lá de noite, violava o cemitério, dava propina lá pro cara lá do cemitério, permitir eles entrarem, e fazia aquilo tudo. Então, eles tinham uma coisa comum. A gente fala esse tipo de coisa, eu pergunto, o que isso tem a ver com a Bíblia? Essa palavra de Deus nos fala que nós não podemos nem consultar os mortos, né? E as pessoas falam assim, não, fulano está na maçonaria. Não, fulano nunca falou nada contra, porque eu falo com isso com a maior naturalidade, né? E aqui eu quero mostrar, por exemplo, o Allan Kardec, ele é da maçonaria francesa. Um homem ligado a tudo isso, a todos esses rituais, a todas essas mortes, sacrifício, consulta aos mortos, todas essas bruxarias, e o cara está lá junto com pastores. Não tem a menor possibilidade, porque não tem comunhão as trevas com a luz. Então, olha esse livro aqui de Divaldo Franco, sobre a maçonaria e o espiritismo. As relações de Allan Kardec e Léon Denis com a maçonaria são a base deste trabalho.
os autores mostram os encontros e desencontros entre instituições maçônica e espírita. A prática do espiritismo é religiosa e o exercício da maçonaria é relativo a graus iniciáticos dos antigos mistérios. Não divergem, e a semelhança entre as duas organizações estão na parte moral e ética, pois caminham juntas quanto ao aperfeiçoamento do homem e ao bem-estar da humanidade. A gente sabe vários livros da maçonaria que Lúcifer é Deus, eles citam isso, Albert Pike e tantos outros graus 33, satanistas sumidos, né, dentro da maçonaria, e eles caminham assim na mesma direção. E tem pessoas que às vezes, não, mas lá dentro do espiritismo de mesa branca, a gente tem a Bíblia lá, a gente lê o Evangelho. Aquele Evangelho, segundo Allan Kardec, é um Evangelho totalmente adulterado, mais de 100% adulterado. Não tem uma coisa ali que você tira naquele Evangelho que é compatível com a verdadeira palavra de Deus. Então isso é para dizer para os espíritas, os que estão na maçonaria, porque isso tudo é incompatível com a obra de Deus. Mas quando as duas coisas se juntam, elas se dão muito bem. Então o espírito é um excelente maçom e o maçom é um excelente espírito. Não é? Então, vamos ver aqui. Ó. Você verá nesse livro, que é um resumo do que tem nesse livro, né? Que enquanto a maçonaria, dentro da sua linguagem simbólica, convida seus membros a desbastarem a pedra bruta dentro de si, o Espiritismo declara que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços para dominar suas más inclinações, ou seja, uma metáfora construída sob um mesmo pensamento. Um fator que não se pode negar que o combate aos preconceitos, aos dogmas e à ignorância, e a exaltação da virtude, da justiça, do bem-estar social aproximam as duas instituições pelos seus objetivos. Aqui ele está mostrando que maçonaria e espiritismo é praticamente a mesma coisa. A mesma coisa. Como nós vimos o testemunho do ex-bruxo Tio Chico, tudo que ele fazia como espírito e como maçom. O poema do irmão Satanás, como foi descrito pelo maçom Grau 33, fundador da Legião Brasileira, né, da Boa Vontade, uma entidade espírita, fazendo a apologia, a adoração a Satanás, e amar, perdoar Satanás. Como é que pode estar um cristão no meio de uma instituição dessa? Como é que pode? Ah, mas lá são todos irmãos, não é religião. As pessoas que comungam com isso. Então, botei aqui em vermelho para as pessoas verem, isso é um comentário deles. Espíritas e maçons trilham os mesmos caminhos em muitas fases da história. E aqui você encontrará o resultado dessa trilha seguida por homens que buscam o mesmo ideal: liberdade, igualdade e fraternidade. Por isso que eu já mostrei para os irmãos, ensinei que em 1789, aquela Revolução Francesa que eles fizeram, nada mais era do que perseguir e matar os cristãos e queimar a Bíblia. Que foi uma coisa que desde 1717, quando fundaram a maçonaria, e também em 1º de maio de 1776 fundaram os Illuminati, que os dois se juntaram em 1782. Então, Illuminati e maçonaria fizeram a Revolução Francesa, que ele fala aqui, buscando o mesmo ideal: liberdade, igualdade, fraternidade, que o maior maçom de todos os tempos, Albert Pike, disse: olha, nós precisamos destruir o cristianismo, fazer 3 guerras mundiais para dominar o mundo. Quando a gente tiver destruído o cristianismo, nós vamos mostrar para o mundo inteiro a verdadeira e pura doutrina luciferiana. Então, nós mostramos aqui, irmãos, é exatamente verdade isso que esse autor do livro Maçonaria e Espiritismo, isso é um espírita, esse Divaldo Franco, que escreve esse livro, está sendo honesto. Maçonaria e Espiritismo é a mesma coisa, e não tem nada a ver com o cristianismo.
Como o Albert Mackay, um outro grande maçom do dicionário Mackay, ele disse: a religião da maçonaria não é o cristianismo. Então, isso aqui está correto. A maçonaria, na sua essência, é espírita, é religiosa. A maioria dos seus irmãos são espíritas, desde o grande maçom espírita Allan Kardec. Agora eu pergunto de novo, o que tem isso a ver com Jesus Cristo? O que é que tem isso a ver com o Evangelho de Jesus, com a Igreja de Cristo, com o batismo no Espírito Santo, com a salvação, com o arrebatamento da igreja? E eles mesmos explicam que vêm os discos voadores aqui pegar um montão de gente de muita luz. Eles não dizem que vai ser o arrebatamento da igreja. Quer dizer, então o pessoal que trabalha e vive do lado de Satanás declaradamente. Nós vamos pegar aqui mais um outro livro espírita, Maçonaria e Espiritismos, Encontros e Desencontros, as relações de Allan Kardec e Leon Denis com a maçonaria. O autor desse livro é Armand Lefraise e Eduardo Carvalho Monteiro. Isso é um livro, volto a dizer, irmãos, são da maçonaria. Então, eles estão confirmando aquilo que a gente fala. Eles estão ligados a satanismo, que a maçonaria está ligada a espiritismo, que é macumba, esse negócio todo que tem aí. Vamos ver. Nesta brilhante palestra, o médium e orador espírita Divaldo Franco oferece-nos uma profunda análise sobre os ideais da maçonaria. Destaca com ênfase as suas origens remotas na Babilônia, onde que aconteceu a maior idolatria no mundo. As maiores idolatrias que a Bíblia faz referência. Babilônia. As coisas mais pagãs, as maiores coisas, ofensas que fizeram contra Deus. Na Babilônia. Aí ele confirma aqui que a maçonaria tem origem lá na Babilônia. E Deus já fez o contrário, libertou o povo dele da Babilônia. Ele deixou ele, enquanto estava lá, sendo escravo deles, para pagar o que eles deviam, né? Aí Deus libertou eles da Babilônia. Deus não falou: agora vocês vão aprender na Babilônia que a Babilônia é minha. Não. Eles estão afirmando aqui que a origem deles é da Babilônia. E a origem da Igreja de Cristo tem nada a ver com Babilônia, é Israel, é o povo judeu. Então, destaca-se com ênfase nas suas origens remotas na Babilônia, na Mesopotâmia, com seus rituais de iniciação realizada ao ar livre, nas margens do Mar Morto. Apresenta o famoso discurso de Voltaire na solenidade em que recebeu o grau 33 da Ordem Maçônica, com seu eloquente testemunho do amor a Deus. Amor a Deus, que Deus é esse? Milhões de deuses existem aí na Terra, mas que o Deus que é Pai de Jesus Cristo, só existe um, o Deus Adonai. Esse que eu perguntei lá num debate na RIT TV, é um maçom grau 33, não, o grande arquiteto do universo é o Deus da maçonaria, é o Deus de todo mundo. Aí eu perguntei: e esse grande arquiteto do universo tem um filho chamado Jesus Cristo? Ele enrolou numa etapa do programa, foram para comerciais, voltou, fiz a pergunta, ele enrolou de novo, falei: não, você está enrolando, você vai responder. O grande arquiteto do universo tem um Deus chamado Jesus ou não tem? Aí, ele como cristão, então não tem. Eu falei: agora então você pergunta o judeu maçom, o que ele vai dizer? Se o grande arquiteto do universo tem um Deus chamado Jesus. Vai dizer que não. Pergunta o judeu, o maçom muçulmano, se ele vai dizer que o grande arquiteto do universo tem um filho chamado Jesus. Também não. Vai perguntar o budista maçom, ele também vai dizer que o grande arquiteto do universo não tem um filho chamado Jesus. E vai por aí afora. Então é impossível Satanás provar que o grande arquiteto do universo é o Deus de todo mundo, isso é a reunião de todos os deuses, e que tem um filho chamado Jesus.
porque a palavra de Deus, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. E Jesus disse, eu sou o caminho, o único caminho, eu sou a única verdade, sou a única vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem como botar Jesus no meio dessa confusão toda, desse montão de deuses, né, que eles chamam. Então esse amor a Deus aqui é genérico. Esse livro ele continua dizendo ainda sobre o espiritismo e maçonaria. Define as palavras maçom e maçonaria, apresentando vultos eminentes que se fizeram adeptos dessa ordem em todas as épocas da história, principalmente no período das lutas pela independência do Brasil. Faz um paralelo com a doutrina espírita, salientando os pontos em comum entre ambas as doutrinas, traçando seus iluminados objetivos que anelam pela dignificação humana. De novo aqui, os espíritas estão confirmando que a maçonaria e o espiritismo, eles traçam paralelos, eles andam juntos, eles não se distanciam, né? São duas linhas paralelas, eles estão caminhando na mesma direção. Então, esse livro também confirma isso. Então, dizer assim, um pastor que está dentro da maçonaria, eu posso dizer que ele é espírita também, ele é maçom e ele é espírita, porque eles estão confirmando aqui que a maçonaria, a relação dela é espírita. Então, só repetindo aqui, faz um paralelo com a doutrina espírita, salientando os pontos em comum de ambas as doutrinas e traçando seus iluminados objetivos que anelam pela dignificação humana. Ele chega até o ponto de dizer que o homem é Deus. A dignificação que eles chegam depois a dizer que a santificação com o homem é Deus. Enfoca questões de O Livro dos Espíritas, ressaltando o autodescobrimento, o despertar da consciência, analisando concomitantemente os conceitos de Freud, que era maçom, Jung era maçom, Adler era maçom, Heinrich Fromm era maçom, tudo isso aqui são maçons. Walt Spensky, Gurdjieff, Elizabeth Kübler-Ross, essa foi o que escreveu um livro, era só uma psiquiatra, On Die and Death, é sobre a morte ou morrer. Essa mulher é uma espírita também, você ligada à maçonaria. E entre outros, então, o espiritismo e maçonaria, irmão, é a mesma coisa. Então, quando eu digo que esses pastores que não têm nenhum artigo contra o espiritismo, o satanismo, é porque também não tem nenhum artigo contra maçonaria. Se eles aceitam a maçonaria, eles aceitam o espiritismo também. É isso que nós estamos dizendo aqui, que nós estamos lendo aqui, tá? Então, essa é uma conotação que eu queria mostrar para os irmãos, que maçonaria não é uma coisa assim, inocente. Ah, não, são as pessoas boazinhas que estão lá, eles não fazem mal a ninguém, eles estão ali para ajudar as pessoas. Irmãos, é ligado extremamente ao espiritismo, né? São coisas ligadas ao satanismo, como nós mostramos, e isso é muito triste a gente ver como tem pastores que não falam contra isso, que justamente é o que a Bíblia nos ensina, que isso é incompatível com o Evangelho, e nós temos colocado isso em pauta, né? Porque senão o seu pastor pode ser maçom, significa que o crente também pode ser espírita. Ele pode ir lá na sexta-feira, reunir lá na macumba, e no domingo ir lá para o templo, para a igreja dele. E o outro ir para a maçonaria, o outro crente da maçonaria, ele também entrar para o templo lá, para ele orar, para cantar, e está tudo igual. Então, irmãos, é coisa muito diferente, não tem nada a ver isso com a palavra de Deus, são pessoas realmente satanistas que abandonaram o Evangelho e estão lá por tantos outros motivos, né? Estão lá por tantos outros motivos. E, mais uma vez, nós queremos mostrar aqui que os próprios espíritos reconhecem
que a maçonaria é uma entidade muito ligada a eles, né? E a gente fica triste quando você vê esses principais líderes, os principais não todos, não ter um artigo contra a maçonaria. Ou seja, são pessoas que toleram Satanás, toleram o satanismo, né? E quando Deus falou com o rei Acabe e a mulher dele, a maior prostituta que teve Israel, Jezabel, aí ele perguntou assim, Deus falou para ele, sabe o que eu tenho contra ti, rei Acabes? É por tolerares, né, o pecado, a prostituição, aquilo tudo lá dentro. Então ele tolerava isso lá dentro do reinado de Israel. Aquela idolatria, o Deus Sol, todo esse paganismo, ele tolerava. Aquela prostituição dentro da casa do Senhor, lá. Então Deus falou, eu tenho contra ti tolerares a Jezabel, que era a esposa dele. E aqui aqueles falsos profetas viviam todos ali junto com eles. Tanto os falsos profetas do Deus Sol, Baal, quanto os profetas dos postídros, que era a deusa Zerá, a Deus Lua. Então eles ficavam ali comendo na mesa com o rei. Então e era mais a pedido de Jezabel. E ele falava, eu tenho contra ti por tolerares Jezabel. E Deus aí manifestou a ira dele, levantou o profeta Elias e mandou ele matar esse pessoal todo. Então Deus não tolera essa comunhão das trevas com a luz. Por isso que o profeta Elias se sentiu tão sozinho no meio daquela confusão toda que ele falou, não, profeta Elias, fica tranquilo, que tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, você não está sozinho. E nós ficamos assim, muito tristes quando nós vemos esse povo de Deus com esse evangelho paganizado aí, chamando essas pessoas de irmãos e vivendo esse evangelho totalmente paganizado, e não tem como a gente falar que isso é mentira, dizer, oh, isso é uma calúnia, porque mostra, não, mas aí no final chegar e dizer assim, não, mas a maçonaria é uma coisa de Deus, é uma coisa boa, tem pastor lá dentro, tem falso profeta, irmãos. Como a gente sempre falou, esse assunto cansa a gente, entristece, mas a gente tem que falar. Então, eu vou deixar agora para os irmãos que se... O Alexandre está aí, eu não sei ainda, a Carla, ou o Carlos, ou o Jerry, alguém que quiser falar ou comentar alguma coisa aí, ou a Val. E sem falar, por exemplo, com aquela mulher, Helena Blavatsky, foi uma mulher altamente satânica, fundou a Teosofia, que foi o espiritismo muito antes de Allan Kardec, que influenciou Hitler. Nossa, aquela mulher foi uma mulher satânica assumida, aquela mulher. Ela falou tanta coisa de satanismo, ela criou uma revista chamada, uma revista semanal, chamada Lúcifer. Essa Helena Blavatsky, essa mulher é super idolatrada na maçonaria. Era uma mulher maçônica, uma das poucas mulheres que tinha na maçonaria, essa Helena Blavatsky, ligada ao espiritismo também. Então, quando a gente mostra essas coisas, que a gente não tem como um pastor ou um crente estar junto com isso. A palavra de Deus nos impede de que ele de associar a esse grupo, porque ele impede que haja associação entre o santo e o profano. Deus faz essa diferença. Ele não une essas coisas. E a maçonaria, Satanás espertamente usa o Salmo 133, só esse salmo isolado, para dizer o seguinte, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Então, irmãos, ele chama lá o católico, o espírito, o macumbeiro, o satanista, e isso não é da palavra de Deus. Então, nós queremos pedir que os irmãos nos ajudem a denunciar isso, a pregar esse evangelho que liberta, que salva, que cura, que é Jesus Cristo, e mostrar que as nossas lideranças evangélicas estão, infelizmente, todas comprometidas com esse satanismo. As das adventistas idolatram o sábado, não sei o quê, que o sábado não sei o quê, e o povo dele está tudo lá envolvido com esse satanismo da maçonaria. O que adianta guardar o sábado se os seus líderes estão conduzindo eles todo para o inferno? Os batistas estão lá preocupados com o batismo, que não pode ser de criança, tem que ser o batismo assim, de adulto, que não sei o quê, não sei o quê. Preocupado com o batismo que não salva. Suas lideranças estão todas envolvidas com satanismo, com esses homens todos lá, isso eles não preocupam a eles. Testemunho de Jeová lá, todos preocupados com a porcaria da transfusão de sangue. Eles recebem transplante, aceitam transplante, que pega um rim, um pulmão, um coração cheio de sangue. Aí você pode transplantar. Agora você não pode transfundir sangue de uma pessoa para outra. Uma coisa que não tem fundamento nem científico nem espiritual. Aí estão eles preocupados com tudo isso, mas com todas as suas lideranças, os seus fundadores, todos envolvidos na maçonaria, eles não se preocupam com isso, com esse satanismo. E assim vão os mórmons também, vão os presbiterianos, todo esse povo perdido nessa confusão toda aí e não quer assumir que eles estão indo para o inferno com esses líderes deles lá, né? Então nós temos batalhado há muitos anos e graças a Deus uma grande parte do povo já conhece isso. E tem uma parte pequena que resolveu sair desses tempos, dessas participações e começar a combater isso. E aqui nós temos um grande grupo desse tipo de pessoas, né? Então vamos voltar para o fundamento que é Jesus Cristo. E quem tem Jesus Cristo não precisa ter outro Deus, né? Então nós vamos deixar esse assunto aqui para a gente botar esses nossos líderes da adventista, ou que seja o católico, presbiteriana, metodista, universal, internacional da graça, da mundial, todas envolvidas com esse satanismo, com esse espiritismo da maçonaria, e diz que são de Deus. Deus não divide a glória dele com outros. Isaías 42:8, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, e este é o meu nome. A minha glória não darei a outros, e nem dividirei o meu louvor com imagem de escultura. Então esse é o perfil do nosso Deus, o caráter do nosso Deus é esse. Ele não divide a glória dele com outros deuses. E deixar aí para os irmãos ver aí o Jerry, o que ele quer falar, ou comentar, o Carlos. Aí também, ô Carlos, o que você acha disso daí, cara? Fala alguma coisa aí pra gente. Do espiritismo, maçonaria e a igreja evangélica. Oi, paz do Senhor. Paz do Senhor. Cara, eu acho isso uma coisa muito séria que está infectando, já infectou a igreja evangélica hoje em dia, e a tendência agora é só piorar, entendeu? A tendência agora é só piorar essa questão, porque eles estão entrando, eles tentaram, eu lembro alguns anos atrás, quando eu era pouco tempo de convertido, já há alguns anos, eu lembro que a maçonaria era mascarada através de outros grupos, tentaram bater de frente com a igreja naquela época. Então eles viram que no confronto direto e franco na igreja, eu estou falando isso década de 80, década de 70, entendeu? Naquela época lá atrás,
Eu lembro muito bem que houve um embate entre a igreja evangélica e esses grupos ditos neoliberalistas, né? Que tinham se diziam um pensamento livre dessa questão de Bíblia, de Deus, essas coisas todas, entendeu? Ah, E eu vi que naquela época, num confronto direto, eles não tiveram como bater de frente com a igreja, então eles começaram a fazer um jogo de estratégia, se uhum, enredar devagarzinho, colocando pessoas ditos, entre aspas, novo, convertidos dentro do contexto evangélico, entendeu? E aos pouquinhos eles foram infectando o mundo gospel com ideias, como o senhor falou, poxa, brilhantemente, ideias paganistas, ideias que não tinham nada a ver com Deus ou com o Espírito Santo, e sim com ideias de doutrinas de repetição, é, 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 vãs filosofias, entendeu? Coisas que exaltavam o livre pensar do homem e não o livre agir do Espírito Santo na vida da pessoa. E isso foi só se agravando. Foi se agravando, foi se agravando, foi se agravando, até que chegou ao cúmulo do que nós vemos aí hoje em dia. Como igreja evangélica, sei lá, eu não sei nem como descrever o que se tornou a igreja evangélica hoje em dia, aqui, pelo menos aqui no Brasil, entendeu? Eu não tenho um adjetivo para dizer o que se tornou a igreja evangélica hoje em dia, entendeu? Só sei que é uma coisa morta, entendeu? É uma igreja morta, entendeu? É uma igreja que não tem praticamente nenhum tipo de relacionamento com o poder e o Espírito Santo de Deus realmente, e as pessoas as pessoas que estão lá dentro já são condicionadas a viver uma vida onde que tudo dá certo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não tem que se esforçar para nada, não tem que crescer espiritualmente, não existe diabo, não existe o inimigo, o que existe só é o seu esforço para ganhar dinheiro, para você ter carro, para você ter casa, para você ter uma posição mais elevada na igreja. E o que eu enxergo da igreja evangélica hoje em dia, infectada por essa questão, por esse inimigo sutil que o inimigo tem usado poderosamente para nos atingir de dentro para fora, que é a maçonaria, infelizmente tem conseguido grandes vitórias com relação a isso. Pelo menos o que eu penso é isso, entendeu? E esse é o objetivo deles, já foram determinados desde janeiro de 1926. Foi explícito, eles têm isso publicado, que todo maçom teria que infiltrar a igreja evangélica para torná-la uma igreja moderna, rica e morna, para cumprir exatamente o papel de Satanás no preparo da igreja de Laodiceia. Se eles não fizessem isso, como é que ia cumprir a profecia? Certo? Que a sétima igreja Deus ia vomitar. A maçonaria se encarrega de fazer o papel de Satanás direitinho. E está aí um exemplo. E eles infiltraram e fizeram isso mesmo, irmão. Você pega, vai lá dentro dos templos. Primeiro, já mostramos um testemunho aqui, numa entrevista que eu fiz com o pastor lá do Seminário Teológico 7 do Espírito Santo, do pastor Leopoldino, dizendo que eles não podiam pregar o evangelho lá dentro da Igreja Assembleia de Deus, tinha que pegar as revistas, comprar as revistas e pregar lá o que as revistas ensinavam. Aí falou, não, eu sou bíblico, eu trabalho dentro da palavra de Deus. Ele teve que sair. Saiu, preparou outro pastor para ficar lá no lugar dele, ele saiu e montou o seminário lá, onde só estuda a Bíblia. O Seminário 7, Seminário Teológico do Espírito Santo, só tem um livro que eles estudam, é a Bíblia. Cada ano que sai uma turma, vem outra turma, é só a Bíblia. Sabe o que eu acho mais engraçado, irmão Pedrosa? É o seguinte, eu costumo dizer isso em praticamente 100% dos lugares que eu vou. Nós vivemos numa época hoje que nunca foi tão fácil você ter acesso à informação como nós temos o acesso hoje em dia, entendeu? E eu costumo fazer esse tipo de comparação. Por exemplo, as igrejas da década de 70, 80
não tinham o nível de informação que nós temos hoje, relacionado graças à internet, essas mídias abertas, que é uma ferramenta poderosa que tem agido para poder levar esse tipo de informação às pessoas. E nunca foi tão fácil você adquirir conhecimento para você combater esse tipo de coisa, tanto fora do mundo da esfera religiosa como dentro. Mas infelizmente, mas também nunca foi tão difícil as pessoas entenderem que isso é fundamental para a própria vida espiritual delas, entendeu? Porque eu lembro que eu tenho isso vivo na minha cabeça quando eu, antes mesmo de eu me converter, eu ia nas igrejas. Você via na década de finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, você via o respeito que as pessoas tinham. Pelo menos as pessoas iam para a igreja, então você falava, tinha muita gente que falava mal da igreja na época e tal, mas havia o respeito. A pessoa, quando a igreja ela se posicionava firmemente, parecia que a pessoa meio que travava, a pessoa ficava, não, caramba, caraca, os caras tal. Então você via ainda um certo mover de Deus naquela época, entendeu? Você via que as pessoas ainda tinham um certo respeito, ainda iam na igreja, respeitavam a palavra do Senhor, tinham um temor por aquilo que estava sendo pregado, pelas ideias que estavam sendo mostradas. Hoje em dia isso se perdeu quase que completamente, entendeu? Então e o que eu acho mais estranho, irmão Pedrosa, é o seguinte: nunca foi tão fácil uma pessoa, seja ela dentro do contexto religioso ou não, nunca foi tão fácil a pessoa ter acesso à informação como nós temos hoje em dia, entendeu? Então eu simplesmente não entendo, simplesmente não entra na minha cabeça o fato da pessoa tá ali na frente da pessoa, tá ali na cara dela, que ela tá vendo, que ela tá tendo a informação tá ali para ela simplesmente ela pegar em poucos cliques você consegue achar, entendeu? Uma informação sobre uma testemunha de Jeová, sobre uma igreja adventista, sobre a formação, sobre a revolução, a primeira revolução protestante, entendeu? Com poucos cliques, uma procura rápida na internet, você acha N informações com relação a isso, mas infelizmente as pessoas parecem que estagnaram, baixou um espírito de preguiça intelectual nas pessoas que não faz com que a pessoa simplesmente ignore esses fatos, entendeu? É isso que você está falando. A gente tem batalhado nisso aqui, ô Carlos, citando como exemplo os crentes bereanos, que eles pesquisavam. Os crentes hoje são educados a serem preguiçosos. Você põe um livro precioso desse aqui, ó, que eu estou baixando, entregando de graça, um livro que ninguém tem. Foi traduzido aqui para o português, estou botando lá, ó, são 68 páginas. Dissipando as trevas, a história da origem da maçonaria. Mostra que essa maçonaria que está aí é a mesma que matou Jesus Cristo, do rei Herodes Agripa. Ele mostra aqui a evolução todinha do tempo de Jesus até agora, que o avô dele fundou junto com, em 1717, a maçonaria com James Anders e John Desargues, baseado nos 9 judeus desconhecidos, que é o segundo patamar que está lá no topo da maçonaria, os 9 judeus, a sociedade dos 9 desconhecidos. E as pessoas brincam com um negócio desse. E você acha que essa sociedade veio ajudar a pregar o evangelho? É isso que a pessoa brinca. Aí você não pode ver um líder, que nem o Bispo Macedo, Silas Malafaia, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, nenhum desse outro aí da Assembleia de Deus, da Batista, falar contra isso, irmão, contra a obra de Satanás, um grupo que vem, persegue e mata a Igreja de Cristo desde 2000 anos, quando foi criada a Igreja de Cristo. Eles vêm perseguindo e matando aí o povo de Deus, e tá lá os caras participando com eles. Esses homens são o quê? Pastores? Não, é o que Jesus diz. Esses homens, baseados em todas essas informações na Bíblia, e nessas informações que nós temos em vários números de testemunhos de ex-maçons, esses homens são falsos profetas.
e estão levando multidões para o inferno. Aí depois vão dizer assim, porque 1/4 do Brasil são de evangélicos. Não são, irmão. São de igreja de Laodiceia. Aí eu concordo, porque eu fico com a palavra de Deus. Jesus disse que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque o povo não estuda mais, não quer saber de Bíblia. Aí põe na cabeça deles lá novela, futebol, marcha para Jesus, marcha não sei o quê, e todas essas coisas, Big Brother, e eles vão copiando o mundo direitinho, os cantores evangélicos copiando o mundo, os pastores evangélicos copiando o mundo, em vez deles dar lição como o sal da terra e a luz do mundo, para o mundo, eles vão apagando a luz deles e o sal deles não salga mais nada, não serve para mais nada, fica insípido. Aí está ali todo mundo envolvido com a satânica TV Globo, está ali todo mundo sabe das obras dela, como ela foi fundada, o envolvimento da maçonaria, do Roberto Marinho e todos os outros lá com esse satanismo. Agora está lá o maçom Haroldo de Oliveira levando os cantores de Jesus para cantar na TV Globo. A TV Globo se converteu? Não. Foi a igreja evangélica que se paganizou. Porque a TV Globo continua firme lá no satanismo dela. Você não viu o maçom Renato Aragão de lá, dizendo o filme que eles iam fazer? Eu vi, Não disse que não vai fazer, não. É o segundo filho do homem, que ele veio consertar a obra que Jesus não fez, para denigrir mais ainda Jesus. Aí vão os cantores evangélicos, o maçom Haroldo de Oliveira, que para mim nunca foi crente, da MK Publicitar, entregando o pessoal lá para Som Livre para pregar o evangelho, não, para vender o evangelho. Então é isso que está tudo ligado, que eu digo, irmão, ao espiritismo, ao satanismo. Como é que pode estar um crente e muito menos um pastor dentro de um sistema desse? Não tem a menor possibilidade. E Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então, Jesus disse, eu vim para desfazer as obras de Satanás. Os pastores têm que combater isso e não aceitar. Porque politicamente está correto, mas espiritualmente está errado. Com certeza. E o que eu acho mais incrível, irmão Pedrosa, é o fato das pessoas estarem praticamente num estado de alienação, sabe? As pessoas estão vendo. É igual, por exemplo, poxa, eu participei de um debate com o Aki e o Alexandre sobre política e a relação entre a política e a igreja. Cara, ele mostrou vídeos que beiram um absurdo, cara. José Serra, um dos caras que, meu Deus do céu, só falta o cara aparecer na televisão, entendeu? Fumando charuto e adorando o diabo, porque de resto o cara já faz tudo, entendeu? E o cara aparece dentro de uma igreja pedindo voto, cara. Entendeu? Então, cara, pra mim, isso beira um absurdo. Entendeu? Isso beira um absurdo. Então, cara, e outra coisa, foi o que eu comentei nesse debate, falei com ele, eu falei assim, gente, esse pessoal, e o mais incrível, irmão Pedrosa, é que esse pessoal vê jornal, esse pessoal lê, esse pessoal tem acesso à informação, mas parece que, nego, quando o cara pisa no púlpito, faz um negócio, nego, parece que dá um branco geral na pessoa, entendeu? Que a pessoa não, parece que a pessoa esquece o que ele fez. O cara tá com a burra cheia de dinheiro, o cara sabe que o cara vai pra lá pra roubar, pra fazer besteira em cima de besteira, mas ainda assim o cara, esse povo ainda vota nesses tipos de pessoas. E cara, é uma coisa que não entra na minha cabeça, com certeza, sinceramente, eu digo isso de coração, isso não entra na minha cabeça, porque, como eu disse anteriormente, a informação tá ali, como a gente vive falando com as pessoas, entendeu? Eu falei assim, a ferramenta tá aí do seu lado, cara, você bota ela debaixo do braço, leva ela pra lá, leva ela pra cá, se tá ali na cabeceira da sua cama e você não pega ela e lê, que é a Bíblia, entendeu? Você não lê a palavra de Deus, você não tá alicerçado, então por isso que você tá à mercê desse povo. É muito complicado, irmão Pedro, é muito complicado mesmo. Cara, eu choro muito.
Choro muito todos os dias porque eu vejo que a cada dia que se passa o povo tá se perdendo. A cada dia que passa a coisa parece que a tendência é que as coisas venham a piorar mais ainda. Eu estava conversando isso com o Akio agora, um pouquinho antes desse hangout iniciar. Nós estamos à beira de uma nova revolução, de uma nova revolução protestante no Brasil, entendeu? O Senhor já tem falado pela boca de vários profetas com relação a isso. Eu já ouvi muitas profecias relacionadas a isso. E eu estou vendo, como eu vi no meu começo de vida cristã, eu vi a maçonaria e eu vi essa igreja infiltrar os seus membros dentro da igreja gospel, dentro da igreja evangélica, igreja evangélica, entendeu? E corromper essa igreja a ponto de nós vermos o que está acontecendo hoje. Eu acredito, eu tenho muita fé em Deus, que eu ainda vou viver para ver essa revolução cristã da antiga igreja, dessa igreja de Laodiceia que o Senhor tanto prega pra gente, para uma igreja verdadeira que realmente vai estar pregando a verdade e a palavra do Senhor pura e simples, sem dogma, sem tradição, sem nada, pura e simplesmente palavra, mover e toque do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu ainda creio que eu ainda vou viver para ver isso acontecer. A gente sabe que na realidade a igreja de Laodiceia que vai crescer, o que está acontecendo isso, e que os escolhidos de Deus, a igreja verdadeira é pequena, é pouca, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso Deus deixa sempre claro, sempre falou abertamente sobre isso. Que Jesus não está preocupado com quantidade, ele está preocupado com qualidade. E nós vamos, pegando os fatos, por exemplo, como você falou, hoje nós temos essa internet, é o único meio que a gente tem aqui que pode falar e divulgar, como nós botamos lá para baixar esse livro lá, ó, Dissipando as Trevas. Esse livro foi escrito por um maçom grau 33, irmão. Ele conta aqui que maçonaria é a mesma instituição que matou Jesus. É a mesma instituição. O neto dele que escreveu esse livro, o Laurence, ele é maçom grau 33, não foi um cristão, outra pessoa que escreveu. Ele, quando descobriu tudo isso nos altos graus, você só vai descobrir a desgraça, que eles são o pai da mentira, o mentiroso. Mas você chega no grau 30, 35, 33, quando o Abimael chegou lá em São Gabriel da Palha, lá no Espírito Santo, no grau 30, um pastor, ele falou assim, eu cheguei no grau 30 e você está saindo fora porque ele falou, não vou te dizer que eu não posso dizer. Você vai saber por que em breve. Ele já estava no grau 33, esse pastor, e saiu fora. Porque depois que já te deram carro, te deram mulher, te deram empresa, como a Abimael exportava látex, no exterior, estava tudo lá, falou, agora, cara, você já está preso com dinheiro, com mulher, quero ver você largar aqui, ó, tem um hospital que você trabalha lá há 25 anos, tudo nosso, nós roubamos do público, do dinheiro público, botamos você para trabalhar lá com a gente. Se você sair fora agora, porque isso aqui é satanismo, você perde tudo. Um dos raros casos, como esse daqui, ó, o Jonas Laurence, um dos raros casos, como Abimael, saiu fora do sistema, perdeu tudo. E mataram o Jonas Laurence. Ele foi assassinado. O Abimael tiraram tudo dele, um hospital, ele trabalhava há 25 anos, tinha acho que 150 mil reais, faliram o hospital e jogaram ele na rua. Meu Deus. Entendeu? Então isso é sistema. Aí você tem que aceitar, por amor ao dinheiro, você aceitar o satanismo quando você descobre que aquilo é satanismo, que é uma entidade de pessoas comprometidas com as coisas de Satanás. Aí como que você fica? Você vai entrar lá, vai passar 20 anos para descobrir que aquilo é de Satanás. Aí você vê a vasta literatura que você tem aí. Agora você vai, essa semana, abre lá a Expo Cristã. Eu fui lá uma única vez na minha vida, lá em São Paulo, para nunca mais entrar
naquele antro de mentira. Você não tem um livro contra a maçonaria do dia. Aqui nós temos uns 50 livros evangélicos em português contra a maçonaria. Você não encontra um livro lá, não importa que seja inglês, francês ou alemão, contra a maçonaria. Quer dizer, então é uma entidade controlada por eles. Por que eu vou lá? Eu tenho espírito de discernimento. Se fosse uma coisa democrática, eu ia lá. Então é uma entidade da igreja de Laodiceia. Isso que nós falamos, que funciona igual o que nós mostramos hoje, os livros espíritas, funciona igual um centro de macumba. Como é que você vai entrar numa igreja e participar que, ao contrário que a palavra de Deus pede, que o sincero se manifesta. Jesus se manifestou o quê? Para desfazer as obras de Satanás. Ele disse, até importa que haja entre vós, apóstolo Paulo falando, heresias, para os que são sinceros se manifestam. Né? Então, isso tudo é possível existir, mas o crente tem que se manifestar. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito. Agora, nós pagamos um preço muito alto, você não tem liberdade de expressão em lugar nenhum. Em todo lugar tento te discriminar, te eliminar, de todo jeito. Nós cristãos, a nossa formação sempre foi assim, nós nunca tivemos medo. Somos pessoas livres, nós servimos única e exclusivamente a Deus, não temos rabo preso com o diabo, nós não bebemos, nós não fumamos, nós não matamos, nós não roubamos, não pegamos dinheiro roubado, não pegamos dinheiro do tráfico de droga. Agora, Bispo Macedo, Silas Malafaia, esses falsos profetas da maçonaria pegam. São pastores, são crentes? Não. Nós falamos isso aqui abertamente há 20 anos. Então, quem é falso profeta, nós falamos mesmo, não tem. A Igreja Católica, cheia de maçonaria, o Vaticano, aquilo tudo lá. Como é que pode uma entidade dessa levar alguém para o céu, irmão? Onde Jesus tudo falou abertamente, como o Evangelho tudo disse, é dito claramente, você chega a essas instituições que tudo é secreto, você vai descobrir quando você está lá no inferno. Pô. Só um idiota entra num negócio desse. Ou então o cara entra para se dar bem mesmo, estou indo para o inferno, quero me dar bem, eu vou matar, vou roubar, vou ter impunidade, e eu vou, que se dane os outros, vou arrebentar. Pronto, aí é o lugar certo para o cara. Agora, para o cara que é um cara honesto, que é um cara íntegro, um cara trabalhador, um cara que ama a Deus, que ama o próximo, que tem virtude, que tem qualidades e que a vida dele é transparente. Quais são os maiores ladrões do Brasil? Maçom Maluf, maçom Antônio Carlos Magalhães, maçom José Sarney, maçom Roberto Marinho, maçom... Tudo isso. Bandido aqui no Brasil tem nome, chama-se maçom. Aí o cara vai dizer, não, mas eu tô lá e eu não sou. Ah, meu irmão, quem se junta com porco, farelo, come. Prova que nós estamos falando mentira, nos processos. É só você entrar no Google e digitar assim, Maluf e corrupção. O que eles roubam? E o pior que eles roubam é dos pobres. Eles roubam dos cofres públicos para os banqueiros. Aí vão no final do ano as instituições que pegou no Brasil inteiro. Como nós a chamamos? Que eu criei esse nome, instituições pilantrópicas, de pilantras. Aí vão lá, criam aquelas instituições para arrecadar mais dinheiro para eles ainda, em nome do pobre, coitado. O Saad falou comigo aqui na minha casa, onde eu gravei aquele vídeo, que ele deu o nome, que os maçons trabalham com o dinheiro, o caixa 2 é tudo deles, o tráfico de droga é deles. Desde 1800, só um ignorante que não lê, que não estuda, que não sabe disso. Agora, a maior parte dos brasileiros são ignorantes. Vão ver um Roberto Marinho desse? Que exemplo de jornalista tem um cara desse? Que a editora do jornal dele foi fundada com dinheiro público. O cara que está aqui, ó. Vou mostrar aqui de novo, para as pessoas verem aqui, ó. Quando a gente fala que as pessoas estão ligadas com o espiritismo, com tudo isso aqui, ó. Sempre repito, ó. Scarlett and the Beast. Pergunta se o Silas Malafaia é do editora Gospel, a Igreja Católica ou a maçonaria traduz esse livro aqui, ó. Nós traduzimos um resumo. Nós estamos conseguindo traduzir alguns, né? Traduzimos esses aqui, ó. São 68 páginas. Ele só tinha no hebraico, estava no idioma islâmico, estava no francês, agora tem aqui em português.
E tinha inglês também, agora está no português. Nós estamos saindo na frente no mundo. Quantos países tem no mundo? Já está aqui, ó. Nós vamos levando a verdade. Ó, esse daqui, 220 páginas. Quem controla o tráfico de drogas são esses bandidos da maçonaria. Está aqui, ó, publicado. Há mais de 30 anos. Está lá, o Scarlett, a Caveira e Ossos, desde 1880, com William Hutton Russell, fazia o controle do ópio. Está lá na Universidade de Iowa. Está lá, só querer ler e estudar. A jornalista Alexander, esqueci o nome dela, escreveu um livro. Uma jornalista há uns 50 anos, mostrando tudo isso. Aqui, no Brasil, os maiores ladrões. O maçom Fernando Henrique Cardoso e o maçom que não tem vergonha na cara, dá a impressão que São Paulo é um estado de bandido, né? Que um bandido desse, como José Serra, se candidata a ser governador, um cara que faz o tráfico de droga, e lavou o dinheiro do tráfico de droga, da propina, da Vale do Rio Doce, lá nas Ilhas Britânicas Virgens, e o cara que escreve essa verdade, eles tentam matá-lo 2 vezes, e ele começa falando com tráfico de droga. Está aqui, ó, em português. Só não lê porque brasileiro é burro, só gosta de futebol, de novela, e não gosta de saber a verdade. É burro, é ignorante. Você acha que Deus aceita as pessoas ignorantes? Não. Oséias 4,6, Deus disse: o meu povo se perde por falta de conhecimento. O povo de Deus, que ele deu ensinamento, não quero ler, não quero aprender, só quero ver a telinha lá que fala besteira, eu quero aprender. Ele diz: estes que rejeitam o conhecimento, eu também rejeitarei para que seja o sacerdote diante de mim, e rejeitarei seus filhos. Ó, aqui, ó. Esses homens estão tudo preso. Por quê? Não existe justiça nessa terra. Ó, olha lá. Mostra tudo. Foi quando eles lavaram 356 bilhões de dólares do dinheiro que estava na conta da maçonaria, no dinheiro dos banqueiros, lá nos Estados Unidos. Essa crise mundial que criaram, que o Brasil tirou dinheiro aqui das crianças, das escolas públicas, para botar lá nos Estados Unidos na conta dos banqueiros, para não falir, para não ter uma crise mundial. E como é que está aqui, ó, no livro deles, ó, nós somos o poder judaico-maçônico. Olha aqui, que os maçons não deixam esse livro ser publicado, mas eu fiz o CD e DVD e distribuí, o Brasil inteiro tem. Só você pegar na internet, você sabe aqui, os 24 capítulos desse livro, ó, o protocolo do Sábio de Sião, e que eles mataram o Gustavo Barroso, porque eles são os covardes, povo de covarde, povo bandido que mata um homem de bem como esse, só porque contou a verdade para o Brasil. E cadê, quantos pastores apoiaram aqui o nosso irmão aqui, ó, o recente aqui, ó, que nós ganhamos para Jesus, e falei com ele: conta a verdade, Memórias de uma Guerra Suja. Foi bandido, ó, era maçom, bandido, sem vergonha, grau 18, virou um homem, contou a verdade. Cadê a maçonaria aqui para divulgar o livro? O que fez a Band? Não pode falar. O que fez a TV Globo? Esse homem aqui, ó, que soltou a bomba na casa do Roberto Marinho, era bandido, agora é um homem de Jesus. Esse aqui é meu amigo, falo com ele quase sempre. Eu falei com ele, ele fez o seminário com a gente, entreguei o diploma de pastor. Para você andar comigo, meu irmão, tem que ser pessoa de bem. Bandido corre de mim, tem o maior medo de mim, não gosta de mim, e não tem que gostar mesmo. Agora, se quiser virar gente, virar um homem, que nem o Cláudio Guerra virou, agora pergunta se o Silas Malafaia, esse que recebe dinheiro do tráfico de droga, ligou para o Cláudio Guerra: parabéns por você ter contado a verdade, que aquele bandido do Roberto Marinho mandou você soltar a bomba na casa dele e disse que fomos nós, os brasileiros, que fizemos isso. Cadê esse jornalista corajoso da Band, que fala, o Boechat, o Jô Soares? Conta a história aqui do Brasil, a verdade está aqui, ó, das bombas do Rio Centro. Cadê? Um país de mentiroso, um país de covarde, não tem homem nessa terra que nem Pedrosa, não. País de covarde. Agora pega um revólver, vai assaltar. Eu sou macho, aí mata uma mulher, uma criança. 95% dos crimes, a 97,5% do Brasil são impunes. É um país feito para bandido. Agora, eu não me envolvo com isso, não. Pode dar 100% de impunidade para o crime. Eu aprendi a salvar vidas. Salvo, igual hoje. Pegamos um caso grave, o doente quase morreu em julho, numa anestesia. Hoje fomos anestesiar o cara, saiu de novo 100% legal, curado, operado aqui a coluna dele. Fiquei lá, saí de casa aqui, acordei 5 da manhã, fui lá trabalhar,
voltei, saí, fui lá para o serviço público, onde eles estão acabando com o Paulino Werneck, e agora vão inaugurar, na véspera das eleições, dia 6 de outubro, um hospital que a maçonaria pegou. E as pessoas entram sem concurso. Eu estou lá há 35 anos, líquido, ganho R$2.000 por mês. O cara sem concurso agora, no hospital que a maçonaria construiu com dinheiro público, eles vão ganhar 6 a 8 mil reais. Aí por isso que não tem médico no hospital público. A maçonaria gosta do pobre? Não. Ela tira do pobre para os banqueiros. Me processa. Se tem homem macho nessa terra, vem debater comigo. Vem debater comigo. Prova que eu estou falando mentira. Eu estou falando isso há 20 anos. Cadê? Então, meu irmão, contra a verdade, Jesus falava assim, João 18:20, e respondendo-lhes Jesus disse, tudo falei abertamente, nada disse em oculto. Jesus era macho mesmo, por isso que eu falo igual ele. E respondendo-lhe disse, tudo falei abertamente, nada disse em oculto, pois eu sempre ensinei nos templos e na sinagoga onde reúne os judeus. É isso assim, o evangelho cristão é isso. Não tem cristão com medo, não tem cristão em cima do muro, não tem cristão mentiroso. O cristão fala abertamente aqui, ó, isso aqui, ó. Falei com ele, Claudio, você vai ficar com medo? Porque tem uns caras que são assim. São covardes, bandido, que nem esse aqui. Esse era covarde. Pegava um revólver, 10, 30 pessoas trabalhando lá na roça, sem arma nenhuma. Brrr, fuzila todo. Poxa, o cara é macho? Não, é covarde. Aí pega lá, vai, solta a bomba no Rio Centro, aquele montão de gente lá. Isso é o quê? Cheio de autoridade, eles todos armados, todo mundo desarmado lá. Isso é o quê? São covardes. Aí ele aceitou Jesus. Foi lá, foi preso, a maçonaria botou ele lá no presídio de Viana para ele morrer. Mas ele foi tão esperto que ele saiu da maçonaria, nunca mais voltou. E lá mesmo preso, 10 anos depois, ele aceitou Jesus. Porque a maçonaria usou como usou o colega dele, o Fleury, que eles mesmo mataram, e jogaram ele lá no presídio de Viana para ele morrer. Porque ele tinha direito à prisão especial, que era advogado e delegado. Não, jogaram na prisão comum para ele morrer. Mas Jesus guardou. Aí quando ele terminou o nosso curso lá, eu falei, ó, João, o Cláudio Guerra, 1 João 4,18. Quem ama lança fora o medo. Vai e conta tudo, cara. Conta aqui, ó. Contou tudo. A covardia que a maçonaria fazia aqui na polícia do exército, aqui na Tijuca, na Barão de Mesquita, arrancava as unhas das pessoas, dava um choque, pau de arara. Isso é macho? Isso é covarde, isso é bandido. Isso não, e todos eles é o quê? Maçom. Todos eles maçons. É a Casa da Morte, aqui em Petrópolis, que o chefe do Cláudio Guerra era o Coronel Perdigão. Matava, estuprava as pessoas, e como a maçonaria controla o tráfico de drogas, eles têm drogas, e eles pregam isso, meus irmãos, para quando eles chegarem nos níveis elevados, eles encontrarem luz. Então eles cheiravam aquela carreira de cocaína na carteira de documento. Tudo que eu estou falando está aqui, o Cláudio Guerra conta aqui. Cheirava cocaína, aí na covardia, esse Perdigão chegava lá e matava, estuprava as mulheres, arrancava. Isso que é maçonaria. Coisa de covarde. Coisa de pessoa desonesta, de bandido. Agora, isso que eu falo para o jovem, você quer ser bandido, meu irmão? Então vai, aproveita a vida, fuma, cheira, dá, mata, rouba, faz tudo isso. Quer ser bandido, você está no caminho certo. Agora, se quiser ser homem, tem que fazer que nem Cláudio Guerra fez, ó, quase aos 70 anos. Mudou de vida. Agora ele é uma nova criatura. Esse é um homem. São poucos homens que tem nesse país. Ser homem que nem Maluf, que nem Antônio Carlos Magalhães, que nem Paulo Maluf, Sarney aqui, ó. Recebe dinheiro do tráfico de droga, rouba dos pobres. Pá, para com isso. Isso é bandido. Como está aqui no livro deles. Nós criamos as crises econômicas. Olha, está aqui, ó. Os cristãos são os cordeirinhos. Nós somos os lobos, nós somos os machos. Machos não são os covardes. Nós criamos falsas teorias como a de Darwin. O homem veio do macaco. Meu irmão, não tem nada disso que o homem veio de macaco. Deus criou o jacaré, criou a tartaruga, criou o elefante. Tudo separado, são raças e espécies diferentes. E assim ele criou o homem, criou a mulher. Aí eles criam essas mentiras todas aqui. Quer dizer, isso é uma entidade que um pastor tem que estar lá dentro, uma pessoa de bem, um crente, isso é coisa para bandido. Que é bandido tem que estar lá mesmo. E prova que eu estou falando errado. Prova, não apareceu um macho nessa terra para me contestar, para me provar, para me processar. Porque tudo que eu falo eu provo. País de covarde. Matam 50
por ano, estavam sumindo 50 mil menores aqui nesse país. Aí nós fomos para a rua, agora nós vamos começar de novo. A partir de sábado e domingo já vou pegar Halloween. É o dia que mais some crianças no mundo, sacrificam covardemente as crianças. Está lá no nosso site, sinceros.com.br, está lá na TV Sinceros, um filme sobre Halloween, um cara mostrando como ele sacrificou a noiva dele no dia de Halloween. E aqui no Brasil, aí nós fomos para a rua, não tem lugar para falar a verdade nesse país, só tem lugar para mentira. Os jornalistas são uma turma de covardes, esses bandidos, vão para a televisão. Me cita o nome desses jornalistas aí. Tudo covarde, que nem de Roberto Marinho para baixo. Aí chega lá, porque aí começam a falar, não sei de quê. Vê que o comentarista esportivo, que era juiz de futebol, ai meu Deus, que falou sobre maçonaria, que está lá no nosso site, o Godoy, que era comentarista, viu? Ele falou, todos esses resultados, lá no Maracanã tem um montão de idiota lá, torcendo Mengo, não sei o que, Atlético Mineiro, isso tudo é resultado montado, irmão. Tudo resultado montado. Ele falou, no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, ele deu o nome do juiz, eles entram para essa desgraça da maçonaria para ganhar dinheiro, para fazer resultado. É igual aquele Telequete Montira, que o Ted Boy Marino lutava, não sei, aí um dia um ganhava, outro dia era o índio, né, que ganhava. Isso é tudo mentira, é um país de mentira. O descobrimento do Brasil é uma mentira. Antes de 1500 já tinha multidões aqui no Brasil, vieram de todo mundo, veio um montão de gente aqui para essa terra. O dia da independência do Brasil não foi 7 de setembro, foi 20 de agosto, dia do maçom. Foi lá em São Paulo, foi aqui na Rua do Lavradio. Então, quando a gente fala espiritismo e maçonaria, tem tudo a ver, é tudo mentira, é tudo gente tipo o ex-bruxo Tio Chico, que matava, que roubava, ia para o cemitério, pegava ossos. A mãe de santo do maçom Roberto, do Fernando Collor de Mello, ele entrou, era grau 3. Está nesse livro aqui, Maçonaria e Fé Cristã, de John Scott Rory. Esse homem que veio dos Estados Unidos aqui me conhecer e falou, Pedrosa, ando no mundo inteiro, nunca vi uma pessoa com coragem, com sabedoria, como você faz, tamanha intrepidez. John Scott Rory. Esse livro aqui, irmão, outro livro. Confissões de um Assassino Econômico, John Perkins. Isso era um economista do FMI, mostrando como Bush poderia ter matado a fome no mundo inteiro. Que crianças morrem de fome. Sabe quantas crianças morrem de fome no mundo por dia? Vocês têm ideia, irmão? Ninguém fala, ninguém ensina isso. Agora, perguntar quanto foi o jogo do Flamengo, tem um montão de idiota aí que já sabe de tudo, quanto foi, quantos minutos, quem foi expulso. Um país de ignorante, cara. De ignorante. Mengo, fogo. Para com isso. Quantas crianças morrem de fome no mundo? 35 mil crianças hoje morreram de fome no mundo. E nós estamos estudando abobrinha, conversando fiado, ninguém fala nada. Aí o dia que você morrer de fome, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, aí você vai fazer alguma coisa? Então esse é o Brasil que nós estamos construindo, mudando isso. Tem que ser um Brasil de gente, um Brasil de seres humanos, não é um Brasil de idiotas, de pessoas tolas, imbecis que não sabem ler, não tem cultura nenhuma, só lê o Jornal do Esporte e vê novela e futebol. Para com isso. O cérebro não consegue raciocinar nada. Aí esse homem fala aqui, que o presidente Bush gastou só na metade da guerra do Iraque, quando foi publicado esse livro. Ele gastou 87 bilhões de dólares para matar os árabes lá, para ficar com o petróleo deles. Com menos da metade disso, com 42 bilhões de dólares, daria para ele matar fome no mundo, dar água saneada para as crianças e educação primária, o curso primário para as crianças. Mas o maçom Bush, aquele que participa da Caveira e Ossos, que desde 1800 controla o tráfico de drogas no mundo e controla no Brasil todo, preferiu fazer guerra para matar os outros. É isso que está aí, irmão. Aí o cara ainda vem dizer que esse cara é da igreja metodista, esse bandido desse Bush. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Vem mostrar que o cara desse é compatível com a palavra de Deus.
o bom mancebo rico que chegou lá perto de Jesus. Ah, Senhor, eu guardo todas as leis, eu sou bom, sou ótimo. Falta mais alguma coisa para mim? Ele queria que Jesus dissesse, não, cara, você é perfeito, você é igual eu, você é ótimo. Jesus falou para ele, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Ele baixou a cabeça, o tristezinho, porque ele era muito rico. Provavelmente dinheiro roubado dos pobres. Como que ele ia devolver aos pobres? Aí você pega a Bíblia lá, Sofonias 3,10, e disse lá, e deixarei no meio de vós um povo humilde e pobre, e eles é que seguirão o Senhor. É isso que está aí, cara. Agora, tem esse povo todo aqui, ó, roubou esse dinheiro todo da Vale do Rio Doce, que era para ser revertido em nós, para os nossos brasileiros, esse sem vergonha do maçom Serra, do super maçom Fernando Henrique Cardoso, entregaram para os banqueiros lá do exterior. Por isso que ele vai lá, recebe um montão de medalha, de prêmios, aí entregou para lá. Aí a propina, ele pega, lava o dinheiro lá e põe na conta de quem? Na sua conta? Na minha? Põe na conta do Daniel Dantas, que já tem uns 20 mandados de prisão, nunca prenderam. Aí distribui para os pastores maçons, para os políticos maçons. Isso que é maçonaria, cara. Como é que uma pessoa vai entrar? Por isso que na Igreja Batista nós denunciamos. As crianças na Igreja Batista tinham um curso igual de Demolei. Os escoteiros fazem aquele preparo para ser Demolei, para ser maçom. As crianças na Igreja Batista, onde eu participei, fiz essa desgraça, mas Deus me deu a libertação e publiquei todos os livros, caí em cima deles. Está aí na internet, você vê lá. Maçonaria e batistas. As crianças, covardemente, cara, o crime de aliciamento de menor. O tadinha criança, o pai não estão sabendo, estão ensinando o mesmo ritual, as mesmas perguntas dos 5 manuais dos embaixadores do rei e do conselheiro, que faziam para as crianças as mesmas perguntas que a maçonaria fazia para os maçons. Embaixador do rei, de onde você vem? Com os olhos vendados. Eu venho das trevas. O que você quer? Eu quero luz. Aí batia 3 vezes na porta lá da sala do conselheiro, ele abria a porta. Então você vai conhecer luz. Aí botava um montão de vela no chão. Aí quando ele chegava lá, ia passando no meio de uma escada com a mochila cheia de pedra pesada. Aí chegava lá, tirava as vendas dele. E de noite só tinha menino. Menina não podia participar. Exatamente como a maçonaria. Você dentro da Igreja Batista, onde conhece a Bíblia, a palavra de Deus, a criança sendo preparada para servir a Satanás. É uma instituição de bandidos, pô. Aí mais Deus me levanta, eu, o Paulo Pimentel lá, 2 homens sérios, caímos de pau em cima disso. O Brasil inteiro ficou sabendo dessa vergonha. Cadê os pastores batistas? Estão com a cara desse tamanho, ó. São criminosos. Fica aliciando crianças para serem bandidos. Por que ninguém nos processa? Por quê? Porque não tem macho nessa terra que tem coragem de contar a verdade. Nós enfrentamos esse povo todo, irmão. Não temos medo, não, igual Jesus. Que eu disse aqui para o Cláudio Guerra, que eu falei para ele, 1 João 5,4. 1 João 4,18. Quem ama, lança fora o medo. Nosso trabalho de amor, não sei o que é medo, não. Esse medo é coisa de covarde. Igual o Rui Barbosa, o maior maçom do Brasil. Botaram lá a Lei Áurea, 1888. Outra grande mentira. Agora nós vamos libertar os negros. Eles fizeram, desde 1500 a 1888, pegaram os negros e ferraram os negros. E os índios, ó, escravo aqui, seus idiotas, trabalha pra gente. E pancada neles. Aí chega em 1888, os bandidos viram herói. Olha, nós libertamos agora os negros. Os negros agora estão livres. Nós demos a Lei Áurea, com aquela prostituta de lá, assinou a Lei Áurea. Pô, para com isso. 2 anos depois, o que eles fizeram com o Rui Barbosa? Ó, você é o ministro da Fazenda agora, seu capacho. Você não tem moral, você não tem intelectualidade, você acha que é inteligente? Agora você vai ter que fazer o que a gente manda. Você vai mandar queimar todos os documentos da escravatura aqui no Brasil, para ninguém descobrir que nós fizemos essa sacanagem com o povo brasileiro. Então você vai queimar. Aí ele publicou. Se você fosse pego na sua casa, um policial te pegasse na sua casa que um documento da escravatura no Brasil, era crime. É como se eu tivesse matado uma pessoa, você ia preso, para cobertar a sem vergonhice dele. Esse é esse país que está aí. Agora, eu vou entrar para uma desgraça dessa, me mandaram envelope,
Ordem dos Cavaleiros. Eu peguei e rasguei, falei, joga essa merda fora, cara. Rasguei, é assim que faz o servo de Deus, cara. Agora não tem macho nessa terra. Os caras são tudo covardes. Os jornalistas chegam na televisão. Não pode falar de maçonaria. Senão os filhos dele morrem de fome. Eles não têm caráter para lutar, para brigar. Eles não têm personalidade. Eles venderam a mente, o caráter, a personalidade, o raciocínio, a inteligência, a moral deles. Eles foram vendidos. Eles só falam o que o chefe deles manda falar. Eles não têm personalidade. O jornalista brasileiro, o único que eu vi que era macho mesmo, que tinha personalidade, é esse daqui, ó. Amaury Ribeiro Júnior. Esse daqui. O resto são o tipo do Roberto Marinho para baixo. Não tem jornalista aqui no Brasil. Tem uns caras covardes que pregam mentira pro povo. Agora, qual é o espaço que a gente tem para falar? Existe democracia? Não existe, irmão. Então nós que temos que falar. Falar aqui na internet, falar pela rua, no site, o que nós fazemos há 20 anos. Nós mudamos a história do Brasil. Ninguém sabia o que era maçonaria no Brasil. Ninguém sabia que existia pastor maçom, porque o Saad, céu da maçonaria, veio aqui comigo. Tem 200 milhões de brasileiros aqui nesta terra. Por que ele veio falar comigo? Porque sabe que eu sou macho, que eu sou homem, que eu falo a verdade, não tenho medo. Aí veio aqui, eu gravei 42 minutos, trabalho com dinheiro, caixa 2. Nós, o pobre, para pagar um pão, um leite, 1 litro de gasolina, ele tem que pagar 75 impostos. Hoje eu vi um vídeo ali, os nossos carros, eles são 2 vezes mais baratos no México. Um carro que você compra aqui, dá para você comprar 2 ou 4, não sei, no México. Na China é 4 vezes mais barato. Um carro 4 vezes, um carro brasileiro aqui, o nosso carro é vendido lá 4 vezes mais barato. Você compra aqui um Gol completo, dá para você comprar nos Estados Unidos esse carro, o Sport da Chevrolet, tipo Mustang, o Camaro, né? Camaro. Dá para você comprar. Segundo esse estudo desse, sem vergonha aqui no Brasil. Você vê quanto que a gente paga. E esses pedágios aqui que nós pagamos, vão para quem? Esses bandidos desses maçons, eles falem as escolas públicas e constroem colégios particulares para ele. A nossa Constituição diz a saúde é um direito cidadão, um dever do Estado. Aí você tem que pagar saúde particular. Me ligam, como ligaram agora, olha, está aqui, estou precisando de uma internação, uma vaga no CTI, não tem. A pessoa tem um convênio Dix, tem um convênio tal, outro tal, e não consegue. Não é nem NPS mais. Por quê? Está tudo na mão desse povo, desses banqueiros do poder paralelo. E esse estudo, irmão Pedrosa, ele diz são coisas absurdas mesmo. Um exemplo que eu dou, por exemplo, o carro, o Gol 1.0, aqui no Brasil está girando em torno de 20, acho que é 28, 20, não, minto, é 34 mil reais. Um Gol 1.0 do ano 2012. Esse mesmo carro, se você for ver no México, ele é vendido a 22 mil. 22 mil. Na China, ele é vendido a 18, sendo que o custo dele de fabricação é 9 mil reais. Oi, eu sou o Otário, tudo bem? E aí, vamos comprar um Golzinho 1.0? Foi esse canal mesmo. Eu tenho esse vídeo, canal da... Desculpa até uma palavra, o tal do canal do Otário, né? Que fala, né? Eu vou aqui. É só botar um pouquinho para você ver esse país, como é que se roubam de todas as formas. Quer ver? Compartilhar a tela. Só um pouquinho para você ver esse do carro. Tá? Ó. Deixa eu botar aqui. Oi, eu sou o Otário, tudo bem? E aí, vamos comprar um Golzinho 1.0? Afinal, o Gol é um verdadeiro orgulho brasileiro. Desenhado e fabricado no Brasil, exportado para mais de 60 países, é o carro mais vendido nos últimos 25 anos. E para facilitar, o governo anunciou redução de impostos, as montadoras se comprometeram a reduzir suas margens de lucro, e o Golzinho, que no início de 2012 custava mais de 31 mil reais, agora está saindo por apenas 27.990 reais. Isso aí. Além disso, é possível financiá-lo em suaves prestações a se perder de vista. Oh, que legal! Agora sim, finalmente vou realizar o sonho do carro novo. Será mesmo?
Bom, se você fizer a cagada de fazer um financiamento com a entrada de 40% e 60 suaves prestações, já começou errado. Quando terminar os pagamentos, você terá gasto pelo menos 50% a mais. Aí continua aí, que até ele voltou aqui o vídeo. Mas aí ele vai explicar tudo isso, irmão, só para você ter uma ideia de quanto que esse país você é roubado, cara. Aí te fala assim, olha, tiraram agora para você o imposto como é que se diz? Do IPI, né? IPI. Agora o carro ficou barato. Meu irmão, mesmo assim, você paga. Agora você imagina, não vamos falar de carro, da saúde, o preço da saúde, o preço da educação. Carro a gente pode considerar até um bem, poxa, porque todo mundo trabalha, isso é um carro comum, um carro simples. Não estão falando de uma Mercedes, de uma Ferrari, não. Isso é um carro que a pessoa precisa para trabalhar. Como você vai comprar um carro a nossa gasolina vai para os Estados Unidos, lá é 50%. A gasolina sai daqui, é preparada aqui, vai por lá, eles pagam metade do preço. Lá na Bolívia, no Paraguai, a gasolina sai daqui, é metade do preço. Por quê? Eles têm que pegar essa propina e entregar lá para os banqueiros que o Fernando Henrique pega e faz esse dinheiro. Então, esse é o país, irmão. Como é que pode estar um crente, o primeiro que Deus elimina do reino dos céus, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Ou não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? Primeiro que Deus elimina do reino dos céus são os injustos. Não herdarão o reino dos céus também os idólatras, os homicidas, os bêbados, os efeminados, os que amam e cometem a mentira, os ladrões, os salteadores, as prostitutas. Tudo isso aí é eliminado do reino dos céus. Isso é tudo doença espiritual. Deus não está falando aqui, vou eliminar do céu o aleijado, o cego, o mudo, o surdo, o paralítico, o leproso. Ele não está falando nada disso, é doença física. Isso que Deus está falando, a injustiça é uma doença espiritual, o homossexualismo é uma doença espiritual, a prostituição é uma doença espiritual, o roubo é uma doença espiritual, a mentira. Por isso Satanás é o pai da mentira. Então, estas coisas de Satanás não entram no reino do céu. E o que o Abimael chegou ao grau 33, que ensina primeiro na maçonaria? Mentir. Você é maçom? Não. Todo mundo, você é maçom? Não. Maçonaria do capeta? Não. Maçonaria tem isso? Não. Você mente o tempo todo. O Abimael falou isso, está publicado várias outras. Como é que você pode entrar numa entidade dessa, que pratica os atos de Satanás e tem um pastor que está lá? Não é pastor, é bandido, é falso profeta. Como Jesus disse que nesses últimos tempos existiriam muitos falsos profetas. E o espiritismo está lá, cheio deles. Cheio deles. O Alzira Zaru fez o poema O Irmão Satanás. Amemos a Satanás, perdoemos a Satanás, porque ele merece ser perdoado. Vão pedir perdão a Satanás pelo mal que ele nos fez. Você imagina? Está lá no poema, digita aí na internet. O Alzira Zaru, fundador da LBV, maçom grau 33. Esse é o povo que está aí, irmão. Esse é o Brasil que está aí. Roubam dos pobres para os banqueiros. Aí você vem dizer que maçonaria, eu digo, é uma instituição, sim, filantrópica. Filantrópica nunca foi e nem será. E prova que eu estou falando mentira. Prova. Nunca ninguém me processou 20 anos falando isso. Está tudo gravado aí, procura saber. Não tem nada escondido, não. CD, DVD, palestras, estudos. Pô, que vergonha, rapaz. As pessoas pertenceram agora. Um pastor desse, igual Silas Malafaia, não tem um artigo contra isso. Se Jesus disse que nós viemos para desfazer as obras de Satanás, não foi para concordar com ela, o cara falar que é de Deus, toma vergonha na cara. Ele e a família dele vivem desse dinheiro sujo. O Bispo Macedo, cara, ensinando a Bíblia totalmente diferente, botando a Arca da Aliança, recebendo dinheiro do tráfico de droga, como a maçonaria sempre controlou. O bom maçom Bispo Macedo, grau 33. Está lá. O Caio Fábio falou isso há 15 anos, está lá, ó, o grande Caio Fábio, metendo bronca neles. Alguém prendeu, processou o Caio Fábio? Não, porque eu tenho certeza que ele está falando verdade. Nós temos como provar tudo isso. Então, quando nós falamos, irmãos, para edificar,
a igreja de Cristo. Agora, quem quer ser enganado, a maioria serão os enganados. A palavra, não sei o que digo, a palavra é de Deus. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Vai ser esses últimos tempos como nos tempos de Noé. Salvaram 8 pessoas. Noé pregou o evangelho, o que Deus tinha mandado, 120 anos. Ninguém ouviu, ninguém aceitou. Quando ele fechou a arca, que veio o dilúvio, correu o pessoal para bater na arca, já era tarde. Mas Noé foi um homem de Deus. Agora, os caras, para encher o templo deles, eles mudam o evangelho todo dia, toda hora. Então, eles não têm caráter, não têm respeito a Deus, vão ter respeito a gente? Posso fazer uma pergunta? Sim, Antônio. Eu estava vendo ontem alguns vídeos sobre maçonaria e tal, e daí vi algo sobre o Caio Fábio também. Daí o Caio Fábio fala sobre maçonaria, tudo o que acontece, e ele fala do Senhor. Daí ele fala daquele programa que o senhor teve lá do Cucarelli, que o senhor citou vários nomes, né? Ele próprio, o Caio Fábio, né? Daí ele disse que o senhor se equivocou, que ele nunca participou de maçonaria. E isso confere mesmo, o senhor se equivocou, ou realmente está só se defendendo? O pai dele nunca foi maçom. O pai dele nunca foi. O Saad, inclusive esse Saad que falou, era aqui de Niterói, pregava na igreja dele de Bethesda, conhecia muito o Caio Fábio. Ele foi 10 anos guarda de selo da maçonaria. Ele, além de ser grau 33, o mais alto grau aqui, ele ocupou o cargo mais importante da maçonaria aqui no Brasil, que era guarda de selos. 10 anos ininterruptos, ele ficou de 85 a 95. Todo maçom que entrava ali, o carimbo de entrada e saída era dele. Aí quando eu distribuí 3.500 livros de maçonaria e fé cristã, que está lá na minha outra biblioteca, do John Scott Horrell, ele saiu da maçonaria, o Saad. Falou, agora eu descobri que isso aqui é coisa de bandido, é coisa do capeta, não é de Deus. Aí partiram para cima dele. A maçonaria não gosta de homem honesto, de homem sério. Aí como o Cláudio Guerra está lá, ó. Vê o que o Cláudio Guerra está passando. Se teve algumas pessoas que gostam da verdade, a Dilma criou a Comissão da Verdade em cima desse livro. Qual pastor aqui no Brasil que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Qual pastor aqui no Brasil que fez uma ligação para dizer, Cláudio Guerra, eu te apoio a Comissão da Verdade? O Silas fez isso? O Bispo Macedo fez isso? O R.R. Soares fez isso? Quem fez? Nenhum, irmão. São caras que estão ligados à maçonaria, só querem a mentira. Eles têm medo da verdade. O Guilhermino Cunha, o maçom, ligou para lá, parabéns, Cláudio Guerra. Você está fazendo a obra de Jesus, você pregou a verdade, contou a Revolução de 64, toda a verdade. Tem? Não tem, irmão. Então o Caio Fábio, depois ele saiu. Saiu, tanto é que agora ele não tem espaço na Globo, na televisão, para falar como ele falava. Porque quando ele estava na maçonaria com os caras lá, ele tinha espaço. Agora ele não tem espaço. Se ele voltar para a maçonaria, ele fala na TV Globo, qualquer lugar, esses canais todos abrem para ele. Aí Silas Malafaia vai sentar no colo dele, vai dar um beijinho nele. Agora nosso evangelho é igual, é tudo normal, bonitinho, como o Silas Malafaia fez com o Renê Terra Nova. Bateu nele no G12, 2, 3 anos até ele entrar para a maçonaria. Por isso que o Silas Malafaia bateu no Caio Fábio ele entrar na maçonaria, mas Caio Fábio, graças a Deus, resistiu, não entrou e está metendo bronca na maçonaria, falando tudo que ele sabe. Então, isso realmente, o Saad, ele veio aqui na minha casa, viu, Antônio? Quem gravou esse DVD do Saad fui eu, no dia 18 de dezembro de 2001 aqui. Toda essa mudança na igreja no Brasil começou através desse homem simples aqui. Que vocês sabem de maçonaria hoje aqui no Brasil foi através de mim. Por isso que eles têm um respeito enorme de mim. Eles têm medo. Chama o Silas para vir um debate comigo. O Silas grita muito na televisão, quero ver ele gritar perto de mim. Ele fica pianinho, vai ficar de 4, meu irmão. Porque ele é orgulhoso do jeito que ele é, com relógio de ouro, carro blindado, vai sair de 4. Manda ele chegar perto de mim. Umas 100 perguntas fazer. Por quantas vezes você ligou para o Cláudio Guerra aqui da Comissão de Verdade? O que ele vai dizer? Aí começa, vai por aí afora, irmão. Aí, e por que você está fazendo campanha aqui, ó, para o José Serra? Um dos maiores ladrões aqui do Brasil, o Fernando Henrique, que controla o tráfico de droga, leva o dinheiro do Brasil para lavar lá nas Ilhas Britânicas e depois manda matar o jornalista aqui, ó.
a Mauri Júnior. Pergunta a ele, como que ele vai responder? Irmão, não tem para eles, não. Não tem para eles. Tem, doutor. Esse Amaury Júnior Ribeiro, esse tempo atrás, ele foi preso porque, segundo notícia, ele tentou invadir a fazenda da Igreja Mundial. Isso tem alguma coisa a ver? Ele tem o quê? Ele foi preso, segundo a noticiário, que ele tentou invadir uma propriedade da Mundial, da Igreja Mundial. Ué, mas se aquele ele roubou do povo, a Mundial, aquele é pro brasileiro todo chegar e pegar, irmão. Aquele ele tá lá vendendo o evangelho. Aquele ele não paga um centavo de imposto, o pobre paga 75 impostos e o brasileiro todo invadir aquilo lá, meu irmão. Aquilo lá é da maçonaria. É por isso que eles não deixam invadir aquilo tudo que o maçom, que está lá, o Valdomiro Santiago, o maçom, entra no site da Wikipedia, digita maçonaria, você vai ver líderes espirituais. Está o nomezinho dele lá no final. Por isso que ele não é preso, ele rouba, ele vende um negocinho aqui, a pregação de falsa ideologia, que é artigo 299, que dá cadeia, ele não é preso. Aquilo não é dele, é da maçonaria, aquelas fazendas todas lá, meu irmão, aquilo é de banqueiros. E ele vai continuar roubando, vendendo a toalhinha de papel com o suor dele por R$15. Onde está isso na Bíblia, irmão? É isso que a Pedrosa faz, nós estamos batalhando isso aqui sozinho, agora que tem vocês, mais alguns jovens aí que estão entrando nessa luta, irmão. Mas é uma coisa vergonhosa, eles não têm um mínimo de vergonha na cara. Não, e antigamente, você tem que levar em consideração que antigamente, pelo menos, eles ainda tentavam jogar isso por debaixo dos panos e fazer isso nos bastidores. Hoje em dia não, hoje em dia tá na cara. Hoje tá em dia pra quem quiser ver, tá aí, cara. Entendeu? Mas Deus não deixa nada escondido, não, irmão. É promessa de Deus. Não adianta eles querer fazer nada em oculto. Não, sim, mas o que eu digo, não é nem o tocante relacionado a isso, não, sabe? Eu sei que é promessa de Deus, eu sei que eu sei que está na palavra do Senhor, que o Senhor não deixa nada em oculto, entendeu? Eu sei disso. Mas o problema é uma questão levando mais para a parte social da coisa, entendeu? Por exemplo, antigamente você ainda via um pessoal que botava a cara, denunciava, não no meio evangélico, mas em meio secular. Você ainda via alguma coisa pipocando, um escândalozinho aqui, outro ali, tudo mais e tal. Você via uma questão pipocando na imprensa. Hoje em dia não. Hoje em dia a imprensa praticamente não existe, entendeu? Ela praticamente não existe para esse tipo, entendeu? Para isso. Para isso, ela participa disso. Ela leva o dela. Essa imprensa brasileira toda, sem exceção. É uma imprensa corrupta, de Roberto Marinho para baixo. Você viu o que aconteceu? Isso era o Boechat, esses outros. Cita o nome desses jornalistas que estão aí na televisão, dão aquela lição de moral, parece que são assim, gente sérias, né? Cita o nome deles aí, aquele que fala lá no Fantástico, o Jabu. Isso tudo recebe. Fazem parte de tudo, mano. São tudo sem vergonha como eles. Faz de tudo. Ó. Manda eles falar de maçonaria, ó. Fala disso daqui, ó. Fala do livro aqui, o Cláudio Guerra. Irmão, quem sabe a empresa Camilo Cola era o dono da Itapemirim. Ele que arrecadava dinheiro para sustentar esse sistema de assassinos aqui no Brasil e reunia lá com Boni, lá da TV Globo, vários funcionários da TV Globo hoje, reunia lá no Angu do Gomes, aqui na zona de prostituição, na Praça 15. Na Praça 15, não, na Praça Mauá, onde desciam os navios ali, aquela zona de prostituição, numa boate. Aí reunia Cláudio Guerra, Bicheiro, os artistas, que eram os intelectuais da época, assassinos, bandidos, traficantes, bicheiros, da maçonaria, para decidir o destino do Brasil. Pô. Que vergonha, um país rico, bonito desse, com pessoas de bem aqui, nivelado a esse nível, cara. Aí vem o gringo aqui se dá bem, tudo isso. E o brasileiro, cada dia pior, passando mais fome, mais necessidade, não tem escola, não tem saúde, não tem educação, não tem nada. Troço terrível. Doutor, você viu que teve um encontro de pastores maçons na Goege, em Goiás? Ficou sabendo? Encontro de quem? De pastores maçons na Goege, lá em Goiás. Goiás tem o nome de alguns pastores aqui, pastor Lindeberg Mendes Viana, que foi que dirigiu o culto maçônico. Lindeberg, o quê?
Lindeberg Mendes Viana, o que dirigiu o culto maçônico, diretor da Capelania de Ordem Federal de Teólogos do Brasil. Cara. Foi lá em Goiás o encontro. Aí em Goiás está cheio de maçons. A Maçonaria Evangélica de Goiás, Goiás. Foi lá que eles mataram o maçom grau 33 e o filho dele, o José Wellington, um rapaz, estava sendo preparado para ser o chefe dos demolês no Brasil. E ele me disse, olha, 98% da Polícia Federal é de maçom. Como é que você faz o concurso num país desse que só passa maçom? Como é que é isso? Pô, isso é tudo falcatrua. Como é que eles vão combater o tráfico de drogas se quem controla o tráfico de droga no mundo inteiro é a maçonaria? Você vê o testemunho, nosso filme que está aí na internet sobre as drogas. Vê lá, Quebrando o Gadu, que é o grande arquiteto do universo, o deus da maçonaria. Eles não fizeram o Fernando Henrique, esses daqui, ó, o Serra, esse pessoal todo fizeram o filme Quebrando o Tabu, o irmão do Luciano Huck fez esse filme, patrocinado com esses banqueiros, Quebrando o Tabu, pedindo a legalização das drogas. Aí eu fiz aqui nesse cantinho, que ainda não terminei, então a versão preliminar ainda que está aí na internet, Quebrando o Gadu, que é o grande arquiteto das drogas universais, que controla o tráfico de droga, irmão. Isso é explícito, está aqui, ó, esse livro aqui conta, são 220 páginas só aqui, ó, falando sobre o controle internacional do tráfico de droga, o volume 3, pela maçonaria. Tem todos os detalhes, tudo. Então isso é uma vergonha, rapaz. Como é que vai um pastor, uma pessoa de bem, não precisa ser pastor não, dizer, olha, eu sou um espírita, eu sou uma pessoa de bem, eu tenho minha família, minha esposa, eu sou um profissional, um médico, um advogado, sou uma pessoa de bem, respeito as leis, os direitos das pessoas, estou dentro de uma instituição dessa? Para com isso, é bandido. Como o Cláudio Guerra contou aqui, ó, esse do livro, em 1970, está isso tudo gravado na internet, o testemunho dele comigo, está no DVD, nós espalhamos. O maior advogado lá do Espírito Santo, da elite, matou a amante dele dentro do escritório dele. Aí a maçonaria chamou lá e ele converteu como se a mulher tivesse suicidado. E o cara continuou íntegro por aí. E a pobre da moça foi como uma assassina, uma prostituta e assassina. Essa é a maçonaria, cara. Eu falando sobre moralidade maçônica, o Cláudio Guerra levantou a mão e foi lá e falou, olha, eu vou mostrar para vocês tudo isso que você está falando aí, Pedrosa, é verdade, igual o caso do PC Faria, como eles mataram o PC Faria. Aí arma todo aquele esquema, aí vai a imprensa, para vender jornal, tudo mentira. Tudo que você viu, a morte de Araceli, aquela menina que os maçons lá da família Dante Michelini e César Ilau, são duas famílias de maçons mais ricas lá de Vitória, mataram Araceli, chegavam lá diante da justiça, o cara se identificava como maçom, maçom não podia prender maçom. Então eles podem matar, roubar, estuprar. Por isso que eles matam, estupram crianças aqui no Brasil, principalmente no dia 31 de outubro, dia 1º de novembro, o dia de Halloween, que é o ano novo de Satanás, irmão. Então nós temos que continuar falando isso, vocês têm que ajudar, divulgar isso e botar isso para diante. É um absurdo, uma vergonha. E desses crimes são punidos 2,5% a 5% desses crimes só. Uma covardia assim, sem limite. Um incentivo ao banditismo, ao crime. Agora, para você querer estudar, trabalhar, não tem jeito nenhum. Cara, já é 00:30, hein? Já falamos pra caramba. Estamos aí de novo. Você é de Petrópolis, não é, o Carlos? Sim. E sim. O Antoni é de onde? O Antoni é de onde? Curitiba, Paraná. Lá da terra do Acre, né? Pois é, irmão, nos ajude Nos ajude a divulgar isso, a pregar esse evangelho, que Jesus é a verdade que liberta. Ele não veio para matar nem para roubar, ele veio para salvar o que se havia perdido, ó. Como fez do Cláudio Guerra aí, ó. Bandidão, ó. Deus fez dele um homem.
e contou a verdade nesse Brasil, coisa que nenhum político teve coragem de contar. Eu pago R$10.000 o resultado da CPI do narcotráfico, vocês sabem? Vocês podem me dar o resultado da CPI do narcotráfico? Eu pago R$10.000. Não. Não? Perdi, O presidente da CPI do narcotráfico. Quem foi o presidente da CPI do narcotráfico? Pastor Batista Magno Malta. Era meu amigo lá do Espírito Santo. Por que ele não entregou? Porque quem controla, eu passei para ele o resumo desses livros aqui, ó, em português, passei para ele. Scarlet and the Beast. É maçonaria inglesa. Ele não quis contar, porque é a galinha dos ovos de ouro dos pastores evangélicos. Essa é a igreja de Laodiceia que está aí, irmão. Isso aí vai subir. Se esses caras não vão para o céu, eles vão levar as pessoas que estão junto com ele para o céu. Por isso que Jesus disse, ó, vai ser como nos tempos de Noé, salvaram 8 pessoas. Você pensa que é muito? Ele disse, se eu não abreviasse o tempo, não salvaria uma só carne. Então, o grau de perdição dessa igreja de Laodiceia é enorme. Então, nenhum desses pastores que não falam contra esse sistema corrupto, assassino, injusto, envolvendo a sociedade secreta, não é digno de confiança, porque eles participam desse sistema todos. E se você estiver junto deles, você está indo para o inferno junto. Está lá em Oséias 4, 6, não sei o que estou falando. É a palavra de Deus. O meu povo se perde por falta de conhecimento. O restante do versículo ninguém sabia, só isso. Vocês sabem o restante do versículo? Espera aí, pode repetir que eu não entendi? Oséias 6, não, é 4, 6, né? Eu já até... O meu povo se perde por falta de conhecimento. Isso. E o restante do versículo, qual é? Nossa, agora de cabeça. Ah, ninguém sabe, né? Mas eu cito isso todos os dias. Porque tu rejeitaste conhecimento, eu também rejeitarei a vocês para que não sejam sacerdotes diante de mim. E rejeitarei a você e a seus filhos. Esses pastores sacerdotes que rejeitaram o conhecimento, Deus também os rejeitou, junto com seus filhos. Então esse povo todo está indo para o inferno. Aí mais adiante, no final desse capítulo de Oséias 4, ele fala assim, estes que comem do engano das suas ovelhas. Por isso você não pode contar isso que a gente faz aqui nas igrejas do Silas, do Manuel Ferreira, do Bispo Macedo, das igrejas batista, presbiteriana, metodista. Você não pode falar isso. Senão os caras vão morrer de fome. As ovelhas vão conhecer a verdade e serão libertas. E eles vivem do engano, da mentira das ovelhas. Doutor. Oi. O senhor conhece o Ministério Comunhão Cristã ABA? Não, não. Não, é que hoje eu comentei com o pastor sobre o que nós estamos comentando aqui sempre. Daí ele mandou perguntar sobre o Pio Carvalho, que é líder dessa igreja, e que ele ouviu falar também que ele é maçom. Eu falei que ia perguntar para você, caso você soubesse, eu falava para ele. Pergunta quantos artigos ele tem publicado contra essa coisa mais leviana, a maior abominação que está dentro da casa do Senhor. Eu vou botar no nosso site que eu fiz 60 ou 64 perguntas para os pastores que dizem que não são maçom para eles responderem. Está lá no site. Nunca nenhum deles respondeu, não teve um que respondeu o questionário. Eu pergunto assim, quantas vezes você pregou Ezequiel 8, de 15 a 18? Que diz que a coisa mais leviana, a maior abominação está dentro da casa do Senhor. São 25 anciãos de costa para o altar, olhando para o oriente para adorar o sol. Eles enchem a terra de violência e me irritam. Deus falando. Eles irritam a Deus de profunda e infinita misericórdia, eles conseguem irritar. Aí Deus diz, esse que leva o ramo ao nariz. Eu também pagava R$10.000 para as pessoas me ensinarem o que é levar o ramo ao nariz. Vocês sabem? Quer levar o ramo ao nariz? Não, eu não faço ideia do que... Pois é, irmão, eu já falo isso há 20 anos. É o funeral maçônico. Aí levei um ex-maçom de 33, o Abimael, ele disse que aí o mestre de cerimônia fica na cabeceira do caixão, enquanto os maçons vão dando volta em torno do caixão, ele pega o ramo de acácia,
de dentro do caixão, leva ao nariz o ramo e joga de novo dentro do caixão. Não é a orelha, o olho que ele leva, não, exatamente ao nariz. Não, sim. Em cima disso, deixa eu te perguntar uma coisa, Pedraza. Qual é o simbolismo disso? Isso é um ritual maçônico, uma adoração ao deus Baal, que o pessoal lá da Babilônia fazia. Uhum. E eles fazem isso. Entendi. Entendi. E no Torinho, Pascoal Piragini, da Primeira Batista de Curitiba, tem o conhecimento? Qual? Pascoal Piragini, que é bem conhecido no Brasil, é da Primeira Igreja Batista de Curitiba. É só perguntar quantos artigos ele tem contra a maçonaria. Quantos artigos ele escreveu, quantas palestras, quantos ex-maçons ele deixou dar testemunho na igreja dele. Que é a coisa mais leviana, quanto que ele está fazendo para desfazer a obra de Satanás. Ele veio aqui para fazer comungar, para proteger essa obra ou para desfazê-la? Pergunta. É muito fácil saber, irmão. É só perguntar a eles. É muito fácil. Geralmente eles não têm nenhuma obra contra. Pergunta se eles deixam, nós vamos lá fazer uma palestra de graça o dia inteiro lá, na igreja deles sobre o assunto. É uma vergonha, irmão. Não existe, igual Jesus disse, existem muitos falsos profetas. Mas homens de Deus existem poucos. Vocês aprenderam mais um pouquinho, né? Você vê isso tudo. Vocês nunca iriam aprender dentro dos templos. Nunca, porque eles querem que você seja enganado. Então, quando você sai do templo e você conhece a palavra de Deus, aí você é liberto, né? Então, isso aí que é o que nós temos mostrado aí. Isso é verdade, porque eu sou apologista, tenho o Ministério Apologético, e eu fiz esse curso na CSP, Centro Apologético Cristão de Pesquisa. Mas tenho bastante conhecimento sobre todas as seitas, mas maçonaria sempre foi bem leigo, porque quase não se comenta mesmo. Não falam. Aquela revista Defesa da Fé, eu cheguei com eles numa reunião lá, falei, olha, vocês estão ganhando dinheiro da maçonaria. O único artigo que eles escreveram lá, porque eu pressionei. Aí saiu um crente assim com a nota de $1 na boca. Isso, você viu? Eu li essa revista. Meu irmão. Foi aqui na igreja da Olaria, teve um café da manhã dos pastores, eu fui e entreguei para eles, olha aqui o livro Moral e Dogma, que é a maçonaria e satanismo. Por que vocês não falam contra Satanás? Essa revista de vocês é só para ganhar dinheiro ou vocês têm compromisso com Deus? Ou é só compromisso com o estômago de vocês? Meu irmão, pega pesado. Aí saiu aquela revista